Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Érica Herculino, trazendo mais um conteúdo para a nossa aprendizagem. Hoje o tema é a neurociência e as demandas da educação infantil. A ideia a seguir é apresentar alguns exemplos clássicos denominados por alguns neurocientistas de neuromitos, ou seja, informações disseminadas que não possuem qualquer embasamento científico e que se tornam um senso comum. É aquela coisa, né, pessoal, de tanto ser falado, as pessoas acabam acreditando e, na verdade, é um mito, não é verdade, não tem comprovação científica. Uma delas diz que usamos apenas 10% do nosso cérebro. A criança popular, entre muitos profissionais da área da educação, de que utilizamos apenas uma pequena porção do nosso cérebro, 10% da capacidade cognitiva para as aprendizagens, isso significa que usamos muito pouco do nosso cérebro para construir nossas aprendizagens, o que pode nos levar a pensar, inclusive, na possibilidade de explorar um melhor desenvolvimento cognitivo em crianças que possuem comprometimento e atraso em seu desenvolvimento típico. O interessante é que a neurociência tem nos revelado com o passar dos anos é de que cada vez mais se reconhece e entende que diversas estruturas cerebrais funcionam em conjunto para determinar nossas aprendizagens. Sabe-se que quanto mais intensos e variados forem esses estímulos, recrutando diferentes áreas do nosso cérebro, mais fortes serão os traços mnemônicos responsáveis pela aprendizagem. Existem os chamados estados de repouso, nos quais, mesmo na ausência de estímulos e tarefas-alvo, áreas específicas do nosso cérebro encontram-se ativas, apresentando sinais espontâneos de atividade cerebral. Janelas de aprendizagem. Existem períodos específicos para o desenvolvimento de habilidades. Isso também é um mito. Vocês acreditam nisso? Que existe períodos específicos para que o desenvolvimento seja efetuado? É uma ideia que também se encontra muito disseminada e é a de que existe determinado período específico, chamado janelas de aprendizagem, que ao se fecharem não permite mais o adequado desenvolvimento de determinadas habilidades. Algumas informações errôneas, inclusive, tendem a afirmar que o desenvolvimento do cérebro está fixado já aos 3 anos de idade. É importante tratarmos desse ponto, pois essa ideia das janelas de aprendizagem ainda persiste entre educadores. De fato, né, atualmente, reconhece-se que o cérebro possui propriedades de neuroplasticidade, se sabe que existe uma relação entre determinadas fases do desenvolvimento e a intensidade da ocorrência desses processos. Nesse sentido, seria possível reconhecer que quanto mais novos forem os cérebros, mais responsivos e plásticos eles serão. Porém, isso não implica na perda das capacidades do cérebro de se modificar e de aprendermos a partir da exposição a estímulos em outras fases ou idade. Como consequência, observe-se que muitos educadores passam a buscar estimular cada vez mais cedo determinadas aprendizagens, como, por exemplo, a demanda que as crianças pré-escolares aprendam operações matemáticas e evoluem em relação à aplicação destas operações. Deve-se ter cuidado, pois, portanto, ao substituir períodos propícios à estimulação de brincadeiras, ao desenvolvimento motor e à exploração do ambiente pela exigência de aprendizagem de conteúdos relacionados a matérias curriculares. Essa figura 1. Estresse causado pela sobrecarga de conteúdos escolares e pela ausência ou redução de estímulos lúdicos. A ansiedade, gente, é um sintoma que pode ser identificado em diversas crianças, a partir de uma dificuldade de adaptação com o meio no qual a criança se encontra inserida.
e que pode levar a dificuldades nos processos de aprendizagem. Por exemplo, sabe-se que a ansiedade interfere diretamente na forma como as crianças se utilizam de suas memórias de trabalho, ou seja, na forma como elas retêm e manipulam as informações a fim de produzir respostas e alcançar objetivos. Uma criança em fase pré-escolar, por exemplo, que apresenta dificuldade para aprender habilidades de matemática, pode não apresentar déficit algum para tais capacidades, mas simplesmente está passando por questões emocionais como estresse ou ansiedade. Então, veja, existem estilos de aprendizagem: visual, audiovisual e sinestésico. Mas um neuromito, comumente referido, é de que a aprendizagem baseada em um único estilo de estímulo seria a mais adequada. Provavelmente vocês já ouviram falar de pesquisas que sugerem a existência de um estilo mais adequado de aprendizagem, como através de informações auditivas, visuais e sinestésicas. A figura 2, atividades que mobilizam diferentes estilos de aprendizagem. Vejam, várias crianças aprendendo de várias formas. Os enfoques de trabalhos na educação infantil, a criatividade e o lúdico no processo de desenvolvimento da criança. Como Piaget sustenta em sua teoria, as crianças antes dos 6 anos de idade ainda se encontram em um estágio pré-operatório, tendo suas capacidades de raciocínio lógico e abstrato ainda pouco desenvolvidas. Portanto, elas usam de outros recursos para compreender e adquirir conhecimento sobre o mundo. Práticas educacionais que atendam tais necessidades e procurem facilitar e estimular essa forma de relação e entendimento do mundo, por exemplo, através do uso da fantasia, animismo e outros recursos lúdicos, pode auxiliar no desenvolvimento inicial das potencialidades das crianças. O uso de recursos lúdicos, especificamente, estimula a criança a se desenvolver através do seu interior e se apresenta como um dos recursos centrais para direcionar as práticas de educadores na educação infantil. Então, as práticas educacionais que integram o lúdico, assim como nesta figura, segundo propõe Piaget, devemos pensar que o desenvolvimento e o processo central para o aprendizado. O desenvolvimento é o processo central. Precisamos permitir um adequado desenvolvimento para que haja o aprendizado. Como em suas próprias palavras, ele diz: não existirá aprendizado sem desenvolvimento. O ato de brincar durante esse período, portanto, é a expressão da forma como a criança é e como ela se coloca frente ao mundo. As práticas pedagógicas da educação infantil devem representar o meio e o fim para atender às necessidades impostas por essa primeira fase do desenvolvimento infantil. Através da brincadeira que a criança aprende a se relacionar com o mundo e adquirir conhecimento sobre este mundo. Como dizia Vygotsky, ele faz essa referência em sua obra. A brincadeira cria para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal, que não é outra coisa senão a distância entre o nível de desenvolvimento real determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais capaz. Regiões e estruturas cerebrais, como a do córtex pré-frontal, ainda estão em processo de desenvolvimento e formação, portanto, encontra-se aquém das suas capacidades. As funções executivas responsáveis por regular essa capacidade de orientar comportamentos para o futuro, mantendo-os direcionados a um determinado objetivo, ainda não se desenvolveram totalmente nesta fase da vida. Aí muitas vezes o adulto exige aquela maturidade da criança, sendo que ainda não foi desenvolvida. Continuando.
Portanto, uma criança no período de educação infantil dificilmente apresentará um comportamento orientado para uma gratificação de longo prazo. Ainda que alguns desses comportamentos possam começar a aparecer entre 3 e 4 anos de idade, isso dificulta a criança a direcionar um comportamento movido por um favor intrínseco, necessitado de estímulo e apoio do ambiente externo, a fim de adequar seu comportamento em busca de objetivos e gratificações. O desafio, nesse sentido, para vocês, educadoras, passa a ser despertar a curiosidade e estimular as crianças por meio de pequenas conquistas e gratificações. Por exemplo, ganhos e representações simbólicas, atividades e brincadeiras livres. Assim, a questão que envolve engajamento e motivação passa a fazer parte da estratégia pedagógica, a fim de atrair o foco atencional da criança, de criança pré-escolar, para as atividades propostas em sala de aula. Aqui cabe ressaltar que a maneira pela qual tais tarefas serão desenvolvidas fica a critério do educador. De forma geral, podemos dizer que a educação nos anos iniciais precisa estar voltada à estimulação da curiosidade e busca pela compreensão de si e da criança e da sua relação com o mundo externo, como a sua relação com colegas, socialização e educadores, professores e cuidadores. Ainda nesse aspecto, é importante considerarmos que aquilo que foi interessante e apresentou resultados para a educação no passado não necessariamente seguirá sendo eficiente em nível de desenvolvimento de aprendizagem. Para as crianças de hoje, nossas crianças nascem e se desenvolvem sendo expostas a estímulos completamente diferentes das crianças das gerações passadas, não é verdade? Então, veja, para além da aquisição dos conhecimentos formais esperados para cada etapa do ensino básico, torna-se papel do educador refletir quem são e como se desenvolvem nossas crianças de hoje na educação infantil. Pensar o contexto social e econômico nos quais essas crianças estão inseridas e entender quais necessidades são atendidas e quais se mostram deficitárias. O que significa olhar para a criança, da educação infantil, não deve se limitar às aprendizagens de conteúdos e conhecimentos adquiridos, mas focar no estado geral da criança, promovendo o bem-estar e as saúdes físicas e emocional. 3 fatores base para o desenvolvimento das aprendizagens são eles: a novidade, a variedade e integração de estímulos e desafio. Isso auxilia o educador a melhor despertar o interesse e captar a atenção dos alunos, contribuindo para uma maior estimulação do cérebro e para a aquisição de informações e conhecimento de maneira mais eficiente. A atividade lúdica e o desenvolvimento da aprendizagem na educação infantil. O planejamento precisa envolver tanto atividades pedagógicas e que serão propostas durante o período em que a criança se encontra na escola, como atividades realizadas nos diferentes momentos da rotina dela. Tais momentos mostram-se importantes para a experiência da criança e para a sua relação com o mundo. Quando falamos em olhar para a necessidade da criança, referimos não apenas ao que será desenvolvido e estimulado por meio das brincadeiras e atividades lúdicas, como também aquilo que envolve o cuidado básico da criança. Considerando-se que o cérebro se molda a partir das experiências e que a presença de relações positivas com os educadores e cuidadores formam a base sólida para os processos de neurodesenvolvimento, denota-se uma multiplicidade de caminhos e estratégias pelas quais se pode estimular esse cérebro em desenvolvimento. Então, é no brincar que a criança passará a experimentar seus sentimentos de alegria, tristeza, frustração, raiva, ciúme, entre outros. O brincar é, sem dúvida, a maneira mais adequada de estimular o desenvolvimento de um cérebro, sendo capaz de, ao mesmo tempo, atender às necessidades e exigências da criança e motivá-la para novas descobertas e aprendizagem. A psicologia do desenvolvimento refere-se a 3 fatores essenciais para a aprendizagem durante os primeiros anos de vida e que devem fundamentar tais práticas. Esses fatores envolvem habilidades sociais que precisam ser estimuladas e que servem de base para todo o processo subsequente da educação.
As habilidades sugeridas são a imitação, a atenção compartilhada e a compreensão empática. Afinal, as crianças possuem uma capacidade notável de aprender a partir da observação de modelos, reproduzindo uma variedade de comportamento dos pais e educadores. É fundamental que se entenda que o papel do educador no brincar envolve a facilitação e o direcionamento da atividade lúdica para as propostas pedagógicas existentes para cada uma das idades ao longo da educação infantil. Isso significa acompanhar o processo e a descoberta de cada uma das etapas do desenvolvimento. O ambiente escolar deve proporcionar uma experiência aberta, guiada, na qual a criança terá espaço para experiência e para iniciação. Atividades criativas, espontâneas, imagísticas e que estimulem a capacidade sensório-motoras. Ainda deve ser a base das práticas para esta fase no desenvolvimento. A imitação possibilita acelerar vários dos processos de aprendizagem. É nesse ponto que o lúdico, por meio das dramatizações, auxilia o educador no ato de ensinar. Conforme discutido, existem várias outras necessidades que se atravessam no caminho dos educadores. Durante este período inicial do desenvolvimento, o risco que se corre em apressar tais aprendizagens e deixar tantas outras para trás é o de falhar no atendimento de necessidades próprias da criança. A rotina da criança e as tarefas de casa, bem como demais atividades fora do ambiente escolar, não devem restringir o espaço da brincadeira e do lúdico, ou muito menos limitar os períodos de descanso, levando a criança a um estado de exaustão constante. Do ponto de vista neuroquímico, para que essa aprendizagem ocorra, é necessário que não haja uma carga intensa de estresse sobre o organismo e que ele possa ter períodos de descanso. Metodologias e práticas pedagógicas na educação infantil, um cenário de múltiplas possibilidades. A metodologia é, em sua concepção, uma filosofia de olhar para a criança e acompanhar aquilo que é essencial e necessário para seu desenvolvimento, compreendendo que a relação entre ela e o responsável é a base, mas que é fundamental também proporcionar momentos de maior autonomia e exploração. O investimento deve ser nos momentos de cuidado e interação, como também quando a criança demonstra iniciativa e interesse no ambiente por meio de suas ações e construções. E ao longo deste processo que se constrói as aprendizagens e significados. A abordagem pedagógica de Waldorf, proposta pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, por sua vez, objetivo o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual, artístico da criança, formando indivíduos livres e moralmente responsáveis. A metodologia correspondente a esta abordagem é lúdica e inclusiva, estimulando a aprendizagem por meio das experiências e troca da criança com seus pares. Organiza-se de maneira a formar crianças livres, sensíveis, criativas e responsáveis, considerando que cada uma tem seu próprio ritmo de compreensão e aprendizado. Veja a pedagogia de Waldorf. Desenvolver indivíduos livres, integrados e responsáveis social e moralmente, desenvolver o respeito, a capacidade de compreensão de cada aluno, integrar o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico. Tem como base a antroposofia. Cada ser humano tem características próprias. Está presente em mais de 64 países esse estilo de abordagem e foi desenvolvida pelo austríaco Rudolf Steiner. Também temos, o Paulo Freire, que diz: não existe educação sem amor. Quem não ama os seres inacabados não podem educar. O acompanhamento e os processos de avaliação na educação infantil. Um último importante pensador que trouxe contribuições significativas para o campo da educação de crianças
na educação infantil é Loris Malaguzzi, criador da abordagem Reggio Emilia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns livros dele. Em sua abordagem, ele sugere que escutar as crianças por meio da expressão de suas necessidades e buscar atendê-las a partir do desenvolvimento de projetos e propostas pedagógicas em sala de aula é o caminho para o desenvolvimento da aprendizagem. Mais uma vez, nessa abordagem, destaca-se a organização e o planejamento dos espaços de aprendizagem. São neles que as crianças da educação infantil experimentarão o mundo e farão suas descobertas. Um ambiente rico em estímulos é reconhecidamente capaz de melhor desenvolver o cérebro. Portanto, considera-se que os cérebros nos primeiros anos de vida respondem aos diferentes estímulos propostos. Faz-se importante voltar o foco dos educadores na construção de ambientes facilitadores da aprendizagem. Falando nessa parte do ambiente, né, eu lembro que sempre que chegava na sala de aula, a minha coordenadora falava para deixar o ambiente arrumado, organizado para aquela criança. E era com base nessa visão do Reggio Emilia que ela falava sobre essa organização do ambiente, deixar o ambiente preparado para a criança para facilitar a aprendizagem. Isto não significa que práticas avaliativas na educação infantil não sejam relevantes. É importante considerarmos as desigualdades de oportunidades educacionais e que apenas o acesso não assegura a aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Logo, é sugerido que você, educadora, possa ter tais documentos como uma ferramenta de orientação. Essa orientação ela serve tanto para a própria condução do processo formativo da educação infantil, como os pais e educadores. Ela é parte do trabalho que está sendo desenvolvido pela escola. Como discutimos no tópico anterior, ter um enfoque excessivo em produção, desempenho e resultado desconstrói o processo de aprendizagem de que modo a criança se desenvolve sua individualidade neste processo. Além disso, a exigência do foco na produção pode trazer prejuízos, tornando-se um estressor e uma ferramenta de cobrança para pais e educadores, direcionando seus esforços para que a criança atinja determinadas metas ou graus de desempenho. Neste sentido, entende-se que os pareceres e avaliações devem ser redigidos com atenção e cuidado pelos educadores. O risco para o desenvolvimento saudável do cérebro se dá exatamente a partir do momento em que o ambiente escolar promove estabilidade, competitividade, pouca tolerância e a frustração em excesso de rigidez e monitoramento, além de uma dependência emocional e cognitiva. Já discutimos que tais fatores são potenciais desencadeadores de reações emocionais, como tristeza, ansiedade, e que representam estressores para o neurodesenvolvimento. É neste sentido que devemos revisar e refletir como estão se dando não só as práticas pedagógicas, como também as práticas avaliativas e formativas. O olhar sensível, cuidadoso e atento para a criança deve integrar tanto o processo de ensino como também a avaliação e o feedback aos pais e cuidadores. O INAP propõe a avaliação de 4 dimensões a serem integradas na aprendizagem: expressão e comunicação, autoconhecimento, autocuidado e autonomia, imaginação, investigação, transformação e criação, empatia, autorregulação, envolvimento e cooperação. A dimensão de expressão e comunicação representa as formas de expressar e comunicar que se fazem presentes desde o nascimento e que posteriormente serão base para o estabelecimento das relações interpessoais e a apropriação dos conhecimentos culturais e científicos. A segunda dimensão, autoconhecimento e autocuidado e autonomia, corresponde à capacidade de conhecer, apreciar e cuidar da saúde física e emocional, sendo parte da construção das habilidades socioemocionais fundamentais nesse período do desenvolvimento. Refere às ações independentes e à adequação do corpo às vontades e necessidades da criança. A dimensão imaginação
Investigação, transformação e criação trata do imaginar, investigar, transformar e criar a partir das relações e aprendizagens subjacentes a todo o período infantil da compreensão de mundo pela observação, experimentação e manipulação e da formulação de hipóteses, questionamentos e buscas por respostas representando a curiosidade, a capacidade imaginística e a criativa próprias do período. Por fim, a quarta dimensão, né, a empatia, a autorregulação, envolvimento de cooperação, compreende o exercício dessas capacidades, sendo capaz de estimular o desenvolvimento da relação e do respeito ao outro. Os fatores cognitivos e comportamentais e sua relação com o processo de aprendizagem. Um dos principais processos cognitivos relacionados a problemas de comportamento na infância se refere ao autocontrole e regulação dos comportamentos. Inclusive, esse processo é capaz de predizer diversos desfechos mais tarde na adolescência e na vida adulta. Crianças que aos 3 anos de idade demonstram falta de autocontrole, o que é possível de ser testado de diversas maneiras, incluindo tarefas de gratificação tardia, como o famoso teste do marshmallow proposto por Walter Mischel, eram aquelas que apresentavam nas idades escolares seguintes maiores dificuldades de adequação de sua conduta, tendo mais chances de apresentar comportamentos agressivos e de impulsividade em sala de aula. Além disso, identificaram-se prejuízos no foco atencional e na persistência, para realizar atividade que exigiam maior esforço em sala de aula, sendo necessário constante reforço e acompanhamento por parte dos educadores para a conclusão dessas tarefas. Cabe destacar que o autocontrole apareceu como um fator isolado, uma vez que as análises foram controladas para fatores intervenientes, como condições socioeconômicas, inteligência, sexo ou diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Neste sentido, deve-se refletir sobre a importância de considerar em atividades nas metodologias de ensino propostas da educação infantil, atividades que busquem explorar e desenvolver o autocontrole da criança. É um desafio, que se impõe frente aos educadores, refere-se ao preparo para intervir e manejar em certas situações no contexto da educação infantil e que podem ter relação com a falta de desenvolvimento do autocontrole. Em casos como esses, também se faz necessário conversar, com as crianças envolvidas, explicar aquilo que é ou não permitido em termos de comportamento, procurando questionar e identificar quais foram os fatores motivadores para a raiva, para a frustração, e referindo que tais reações, brigar, morder, não são as mais adequadas para lidar com as situações ocorridas e com os sentimentos despertados. É compreensível também que tal situação não signifique um problema de relacionamento ou de amizade. Nem sempre a ocorrência de um fato assim significa um ato intencional e de conflito, mas sim algo que remete à falta de autocontrole e de capacidade de lidar com as próprias emoções. A frustração por ter perdido um brinquedo para outra criança, um outro aspecto a ser considerado em situações como a representa que as crianças menores, no ato de morder, pode ser uma expressão de algo, um meio de comunicar uma necessidade. Então, devemos estar atentos, gente? Novamente aqui, voltando ao foco, as necessidades infantis, auxiliando as crianças a expressar adequadamente tais necessidades, Quanto mais você conversa com a criança, vai compreendendo, tendo entendimento, empatia para com a criança, para entender o que está se passando ali no seu emocional e poder ajudá-la, a se autorregular, a ter um autocontrole. Auxiliando as crianças a expressar adequadamente tais necessidades, ser atendida e ter no ambiente um lugar seguro e com limites claros e bem estabelecidos. É isso, gente. Muito obrigado por assistir. Eu acredito que essa aula ela é bem reflexiva para nós educadores, para quem está estudando também um pouco da psicologia. Do desenvolvimento, a aprendizagem da criança, para quem está nessa área estudando, para mim foi bem reflexivo e obrigado por estar aqui. Até mais.